Olá, pessoal. Eu sou Ricardo Nogueira, eu sou presidente da empresa Multitec e estou aqui para conversar com vocês sobre o Dia das Mulheres, né? Nós resolvemos fazer um evento alusivo a esse dia, mas mais do que um evento, nós estamos propondo uma reflexão sobre o que esse dia significa e as oportunidades que ele nos traz para pensarmos a respeito do que ele significa, o que esse dia significa, as oportunidades que nós temos para olhar o que está acontecendo e como isso se reflete na sociedade, né? Nós temos que lembrar que nós estamos vivendo, nesse século XXI, um século de profundas transformações, onde nós temos movimentos sociais bastante intensos acontecendo no planeta de forma global, as minorias raciais, uh, étnicas, e a inclusão de pessoas de diferentes raças, etnias, orientação sexual, estão cada vez mais ativas e requerendo seu espaço na sociedade. E, sem dúvida nenhuma, a mulher vem fazendo esse movimento e ela já não aceita mais aquela posição de submissão que lhe coube no passado. A gente tem que lembrar, muita gente mais jovem não chegou a ver isso, mas parece inconcebível que até outro dia, não faz muito tempo, a mulher não podia votar, a mulher não podia ir na escola. Então, a mulher evoluiu muito na sociedade, a mulher tem um grande papel hoje na sociedade, como protagonista no desenvolvimento da atividade econômica, da atividade social, da importância de gerar um equilíbrio muito grande na sociedade. E essa luta não acabou. Muitas coisas que implicam em mudança comportamental não é uma questão só de atitude, é uma questão de mindset. Tem que mexer lá no fundo da alma e você passar a olhar as coisas de uma forma natural, né? Hoje, por exemplo, ninguém questiona se a mulher pode ou não pode votar. Pode votar, acabou, é natural. Ninguém fica pensando se pode ou não pode. Então, tem muitas coisas que hoje você olha e que são perfeitamente assimiláveis dentro da sociedade, e tem muitas coisas que ainda acontecem. Lá no fundo, as pessoas se traem. A gente vê declarações de políticos, situações de importunação sexual acontecendo por pessoas públicas e coisas desse tipo que ainda a gente vê acontecendo na sociedade. Daí a razão de ter que se falar sobre o assunto, né? A Multitec está preocupada em discutir temas sociais. A gente entende que uma empresa não é apenas uma entidade para gerar negócios, lucro, dinheiro. Ela tem um papel social, ela tem a sua importância dentro desse contexto, né? E para falar sobre isso, nós convidamos a Aline Souza, que é uma pessoa que tem uma participação bastante intensa nas mídias sociais, fala sobre esse tema. Ela tem algumas prerrogativas bastante importantes para falar sobre isso. E ela, primeiro, ela é mãe. Segundo, é mulher. Terceiro, professora. Quarto, ela está profundamente envolvida com gestão de carreira, uh, gestão melhor, com a área de headhunter e carreira também. E, então, ela está acostumada a lidar com essas dificuldades que a mulher ainda encontra hoje, barreiras que a mulher encontra hoje dentro do ambiente corporativo. E nós convidamos a Aline para falar sobre isso. Além de tudo, a Aline foi eleita Top Voicer dentro do LinkedIn pelo nível de influência que ela tem uma quantidade de seguidores absurdo aí dentro do LinkedIn. É uma pessoa bastante apropriada para falar sobre o tema. Nós convidamos a Aline para discorrer sobre isso e pontuar uma série de
temas que são bastante importantes para nos levar a refletir e a gente parar para pensar e falar: opa, tem muita coisa para fazer. Muito foi feito, mas tem muita coisa para fazer e muita coisa depende de nós, como pessoa física, depende das empresas, enfim, depende da sociedade como um todo. Então, nós gostaríamos de chamar a Aline para discorrer sobre o tema. Agradecemos a participação dela, a importante participação dela, e eu vou passar a palavra então para a Aline. Aline, seja muito bem-vinda. Olá, meu nome é Aline Souza, eu sou mãe e uma mulher que acredita no poder do propósito. Além disso, eu sou headhunter, especialista em RH e carreira, professora e fui eleita LinkedIn Top Voices. Eu quero agradecer imensamente o convite da Multitech em projetar essa discussão acerca das mulheres ao longo do tempo e em apoiar e acreditar em toda essa potência feminina. Eu estou aqui para falar sobre alguns desafios e avanços das mulheres. E nós sabemos que, ao longo do tempo, nós tivemos que enfrentar, e ainda temos que enfrentar, muitos obstáculos para que pudéssemos obter as conquistas que dispomos hoje. O Dia Internacional da Mulher, ele é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 70. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente ela simboliza a luta das mulheres, não apenas no que tange a questões salariais, mas também contra o machismo e toda forma de violência. Aqui eu trago um dado, né, que de acordo com o relatório World Gender Gap de 2020 do Fórum Econômico Mundial, no ritmo atual, seriam necessários 99,5 anos para que a igualdade de gênero fosse alcançada no mundo. Então, esse relatório, né, ele significa, né, ele mostra para a gente que a desigualdade entre os gêneros ela é uma realidade atual e histórica que resulta nas mais diversas formas de violência, opressão e desvantagens contra as mulheres. E qual é a raiz de toda essa problemática? Durante muito tempo, nós estivemos ausentes do debate do espaço público, exercendo um papel secundário na sociedade, principalmente em relação às questões políticas e econômicas. As mulheres, elas concentravam as suas atividades no âmbito doméstico e não tinham poder de decisão, nem mesmo sobre se queriam ou com quem queriam se casar. E aí eu trouxe alguns dados muito importantes para ajudar a gente a compreender aí esse cenário, tá? Aqui. As mulheres, elas são maioria na população brasileira. Então, enquanto os homens representam 48,2% da população, as mulheres vêm aí em maioria com 51,8%. Uma pesquisa de 2017 aponta que há uma incidência cada vez mais comum de domicílios chefiados por mulheres. Então, se vocês olharem no gráfico, vocês podem ver que em todas as regiões aí do Brasil, a grande maioria das famílias economicamente ativas, elas são chefiadas por mulheres. Segundo o PNAD, o índice de mulheres com curso superior é maior que dos homens. E apesar disso, as mulheres que trabalham, elas recebem rendimentos menores do que os dos homens. Então, vejam aí que o percentual de mulheres que têm o curso superior é de 24,3% e dos homens apenas 14,6%. E mesmo diante disso, os homens ainda recebem mais, né? A gente ainda tem essa disparidade. Eu trouxe esses dados para que possamos analisar que, mesmo sendo maioria no que tange a população em geral, em chefiar famílias,
enfrentarmos dupla jornada de trabalho e nos capacitarmos mais, nós enfrentamos essas diferenças no quesito salarial, participação em cargos de gestão e discriminação em processos seletivos, principalmente em relação à maternidade. A condição feminina na sociedade brasileira, ela precisa ser revista. É necessário a quebra de barreiras e padrões culturais para poder lidar com a situação. A mulher conseguiu ganhar um pouco mais de atenção no mercado de trabalho e, com isso, conseguiu contribuir com a renda familiar e ganhar mais independência. Contudo, os conceitos dentro do lar, eles também precisam mudar, não somente para o parceiro, como também para a própria mulher. O trabalho masculino e feminino, ele deve ser feito de forma igualitária, principalmente quando se já tem filhos. Então, eu trouxe esse último trecho com relação à maternidade, porque muitas vezes essas mulheres, elas se sabotam, né? Elas acabam falando assim, mas o meu companheiro, ele me ajuda nas tarefas. E não é bem por aí, né? Então, o homem, quando ele ajuda numa tarefa doméstica, geralmente a sociedade eleva aquele homem de tal forma como se aquilo ali não fosse uma obrigação dele também, não fosse uma responsabilidade dele também. Então, apesar da gente falar dessa parte do mercado de trabalho, a gente também tem que falar desse papel social, desse homem compartilhando responsabilidades com essa mulher no âmbito familiar, compartilhando esses cuidados na casa, no cuidado com os filhos, acompanhando essas crianças na escola, no médico, enfim. Então, é preciso realmente que haja esse compartilhamento, né? Não é nem divisão, mas sim compartilhamento de tarefas. Eu trouxe um outro dado que remete à questão da dupla jornada de trabalho que a mulher também, infelizmente, faz muito, né? Então, o relatório global Gender Gap Report 2021, feito pelo Fórum Econômico Mundial com auxílio de dados do Instituto Internacional de Pesquisas, ele mostrou que mulheres com filhos foram as que mais trabalharam em horas pouco convencionais, como nas primeiras horas de manhã, ou seja, bem cedinho, ou muito tarde da noite, né? E aí, por que a gente precisa trazer toda essa temática, trazer tudo isso à tona? É muito importante a gente ampliar toda essa discussão, todo esse discurso, para conscientizar e principalmente para que caminhemos mesmo, né, que a passos lentos, em busca dessa equidade de oportunidades. É fundamental a gente compreender aí que promover a autonomia econômica das mulheres significa garantir que elas possam realizar os seus projetos e alcançar plenamente todas as suas potencialidades intelectuais, sociais e emocionais, garantindo a sobrevivência e viabilizando, inclusive, a saída de situações de abuso ou de violência. Cabe salientar que a autonomia econômica, ela não diz respeito somente a uma perspectiva financeira, mas também às relações sociais referentes a sexo, raça, cor, classe social, poder e acesso aos espaços públicos e privados. Nesse sentido, a promoção da autonomia econômica das mulheres, ela não considera somente a promoção da igualdade de oportunidades das mulheres no mercado, mas também a democratização de condições dentro e fora de seus lares. Infelizmente, a gente observa muitas mulheres que são agredidas, mulheres que são submetidas a inúmeras situações por depender, né, por ter essa dependência financeira ali do seu companheiro. Então, às vezes, essa mulher passou uma vida inteira ali sem arrumar um trabalho, ou então esse companheiro mesmo não deixou ela trabalhar. Então, apesar disso, né, apesar dessa situação de dependência, a gente precisa alertar essas mulheres para que elas acordem e elas realmente tomem aí esse protagonismo das suas vidas, se capacitem, se desenvolvam e vão em busca de oportunidades, né? Para não ficar preso em ninguém e realmente conseguir tocar as suas vidas, né? Como eu disse,
Essa independência econômica da mulher não é só da parte financeira, da parte afetiva, da parte emocional, de uma forma que a mulher realmente se sinta independente, se sinta liberta das amarras, né? Se sinta liberta desse machismo que, infelizmente, ainda impera na nossa sociedade. E aqui eu trouxe algumas principais conquistas históricas, né, dessas mulheres. Aí, então, eu peguei bem lá de trás, né? Tracei uma linha do tempo, realmente, para a gente pegar as principais conquistas aí, algumas, né? Tiveram algumas outras no mundo, mas eu peguei algumas delas. Então, em 1827, a gente tem aí a liberação das meninas para frequentarem as escolas, que até então não se tinha essa autorização, né? Somente meninos que frequentavam, que tinham acesso à educação. Em 1879, a gente tem aí as mulheres que conquistam o direito de acesso às faculdades. Então, a partir de 1879, as mulheres também têm acesso ao ensino superior, né, o que também não era possível antes disso. Em 1910, nós temos aí o primeiro partido político feminino, que também é um grande passo aí para as mulheres, no sentido de ter esse acesso, né, que não nos era permitido. Em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto. Em 1962, houve a criação do estatuto, da mulher casada. E o que diz esse estatuto? Esse estatuto ele garante às mulheres o direito de trabalhar, de ter acesso à herança e também de pleitear a guarda dos seus filhos no caso de separação. Antes, isso não era possível, porque a mulher ela precisava pedir autorização para o homem para poder trabalhar, para poder ter acesso ao algo financeiro ou para poder solicitar a guarda dos seus filhos, né? E esse estatuto veio para garantir à mulher o direito de fazer essas coisas. Em 77, a gente tem aí a aprovação da lei do divórcio. Em 2006, a Lei Maria da Penha. Em 2015, foi sancionada a lei do feminicídio, né, que foi também um grande avanço, mas agora, atualmente, em 2018, a importunação sexual feminina ela passou a ser considerada crime hediondo. Então, são algumas conquistas muito importantes, né, e para a nossa história, né, para a história da mulher. Infelizmente, a gente ainda enfrenta uma sociedade majoritariamente machista. E, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, as mulheres ainda ganham 75% menos que os homens para exercerem as mesmas funções, inclusive nos cargos de liderança. E esse fato, ele acaba por desmotivar as mulheres, o que também favorece uma cultura organizacional que prega essa desvantagem do trabalho feminino sobre o trabalho masculino. E aí, pensando nisso, elenquei aqui algumas vantagens de contratar mulheres e também uma forma de incentivar essa diversidade de gênero. De acordo com o um estudo conduzido pela consultoria McKinsey, organizações que apostam na diversidade de gênero têm resultados financeiros 15% superiores em relação à média de seus concorrentes diretos. Além da diversidade de gênero, se a empresa também empenha esforços para incluir raça e etnia, esse percentual pode subir para 35%. Lideranças femininas colaboram para uma maior diversidade nas organizações, gerando mais inovação e produtividade. Mulheres são altamente voltadas para a resolução de problemas, capazes de levar para as organizações diferentes pontos de vista, colaborando para um clima organizacional bem mais positivo e o que favorece também o resultado das equipes. Eu trouxe aqui também algumas ações corporativas
que contribuem para o acolhimento da mulher na sua totalidade. E aqui a gente tem uma cultura organizacional alinhada com o propósito de implementar políticas de diversidade e inclusão na organização, propor a abertura de vagas afirmativas do gênero feminino, bem como oportunidades direcionadas a mães, uma estrutura de trabalho flexível, caso a empresa não disponha de espaço ou convênios com creches para crianças, não enviesar as seletivas, realizando perguntas de cunho discriminatório às candidatas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema, porque é algo que eu, como mulher e como mãe, sofri muito na pele, e realmente o mercado de trabalho ele é muito cruel com mães. De alguma forma, muitas empresas consideram que a maternidade inutiliza essa mulher, e isso é muito triste quando a gente tenta retomar o nosso acesso a esse mercado, o nosso acesso à nossa recolocação profissional, porque se vê claramente preconceito com essas mães que querem trabalhar. Então, perguntas do tipo, com quem você vai deixar o seu filho? Ou se a mulher não tem filho ainda, você quer ter filho? Quando que você quer ter? Né? Como é que você está planejando isso? Você é casada? O que seu marido faz? E uma infinidade de outras perguntas que realmente não agregam em nada ao processo seletivo, né? Então, numa entrevista de emprego, há sempre muita troca, né? Então, a pessoa candidata, ela está ali em busca de um local bacana para trabalhar, e a empresa está buscando um profissional que resolva ali o seu problema. E a gente não vê esse tipo de pergunta direcionada a homens, por exemplo. Dificilmente você vai ver um recrutador perguntando sobre os filhos desse homem. Então, a gente precisa muito refletir sobre isso, porque isso pode causar traumas nessas mulheres, pode causar uma frustração muito grande, né? Então, a empresa, ela precisa estar muito ciente de como ela vai realizar o acolhimento dessa mulher de forma que não se torne preconceituosa. E também esse tipo de abordagem não é bacana para a marca empregadora, né? O employer branding, ele fica extremamente afetado quando há esse tipo de seletiva, né? Que você traz essas perguntas muito invasivas, essas perguntas que invadem realmente as pessoas, né? Então, é um tópico aí para se pensar muito bem antes de elaborar aí o processo de recrutamento e seleção. Uma política de cargos e salários equânime, né, que não haja essa disparidade salarial, como eu falei lá no início da apresentação. Uma extensão de licença paternidade, né, reconhecendo a importância da parentalidade. A gente vê muito aí hoje, né, iniciativas de empresas que estão estendendo essa licença paternidade, justamente por entender que é primordial esse pai contribuir ali com a mãe e estar presente nesses meses iniciais aí da criança, né? Então, é um grande avanço também que a gente tem, né, por as corporações entenderem isso, entenderem que é importante ter essa rede de apoio nesse momento, porque é um momento da mulher que ela está extremamente vulnerável. É um momento da mulher que ela pode sofrer uma depressão pós-parto, que ela pode sofrer ali com problemas da amamentação, problemas do próprio parto, problemas de entender, problemas psicológicos, né? Psicológicos de entender ali a questão da maternidade no todo, porque é um enorme desafio. Então, quando tem essa rede de apoio, né? Quando tem esse pai presente ou esse companheiro presente, então fica muito mais fácil lidar com todos os desafios que vierem a seguir. E programas, eu até não coloquei aí, mas também criar programas de apoio psicológico às mulheres, prezando pela sua saúde, qualidade de vida e bem-estar. Algumas organizações estão até instituindo departamentos específicos à saúde mental, e isso é outro grande avanço, né? Principalmente para as mulheres, porque a gente passa por inúmeros desafios diariamente. Tem essa questão
do cuidado com os filhos, cuidado com a casa, essa dupla jornada, né, que eu mencionei, que acontece muito com a gente. Tem essas questões da mulher, às vezes, se cobrar demais, e achar que não vai dar conta, achar também que talvez não seja uma boa mãe por não estar dando a atenção devida para os filhos, ou não ser uma profissional, uma boa profissional, porque não está conseguindo conciliar as duas coisas. Então, quando uma organização ela se dispõe a entender essa mulher, a ofertar esse apoio psicológico, então fica tudo mais fluido, entender o perfil de cada colaborador para poder contribuir da melhor forma, né? E realmente haver esse ganha-ganha, né? Essa troca aí de essa troca de preocupação, né? É mútuo ali. Então, a organização está prezando por essa colaboradora, e em contrapartida, a colaboradora também vai se sentir mais motivada e também com a saúde necessária para poder contribuir com essa organização. Eu trouxe uma mensagem, uma frase da Michelle Obama, e só para encerrar aqui, eu espero mesmo, de verdade, assim, que tudo que eu falei aqui e tudo que eu trouxe seja perpetuado todos os dias do ano e não somente em uma data única, para que essas políticas igualitárias de gênero elas sejam sustentáveis e perenes e ir passando de geração a geração. O discurso ele precisa estar atrelado à prática. E por isso que eu deixei essa mensagem para a gente entender, né, nós mulheres, que não há limite para o que nós podemos realizar. E é claro que a gente precisa do apoio da sociedade como um todo, a gente precisa de apoio do mercado de trabalho, a gente precisa de políticas públicas que nos ofereçam essa segurança, né, essa segurança física, essa segurança psicológica. E eu, mais uma vez, só tenho a agradecer ao convite da Multitec por falar desse assunto aqui, que é um assunto tão necessário, um assunto que, como eu já disse, tem que ser perpetuado e tem que ser cada vez mais implementado. Tá bom? Então, muito obrigada e tchau, tchau.